Mateus capítulo 17, 19, a palavra do Senhor diz assim: então, vou esperar vocês procurarem. Mateus 17, 19. Você pensa nesse versículo, você fala, não tem nada a ver com esse momento que a gente vai ter, mas tem muito a ver, sim. Versículo 19 fala: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsar esse espírito? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Se tiveres fé como um grão de mostaça, nada será impossível. Amém? Nós vamos entrar agora em um momento especial e particular diante do Senhor, um momento de adoração também, no qual nós adoramos ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Isso não é nada mais e nada menos do que um ato de fé, porque nós acreditamos no poder do Senhor, que com aquele 90% que nós ficamos, nós vamos poder conseguir fazer muito mais do que se nós fôssemos infiel e não dessemos esse 10% ao Senhor. É uma mostra de fé, uma mostra de acreditar que o poder de Deus pode fazer com que o 90% possa virar ainda mais de 100, 120, 130%. Amém? Então, quando nós trazemos nossas ofertas e nossos dízimos ao Senhor, estamos acreditando no impossível. Para o mundo, para a sociedade, entregar dízimos e ofertas é loucura, mas para o crente uma demonstra muito grande de adoração e de fé ao Senhor. Amém? Amém. Então, nessa noite, vamos levantar e vamos dar nossas ofertas e nossos dízimos ao Senhor. É uma oportunidade, um culto missionário. Eu estava sentado e o Senhor ministrou meu coração. Dá o que você tem na sua carteira. Naquela oportunidade só tinha R$50. Senhor, tudo? É tudo. Não tem como pedir troco, não. Não tem, né? E o Senhor falou tudo. E saindo daqui, eu ia ir para a rodoviária, fazer uma viagem a Curitiba para continuar meu treinamento. Senhor, esse aqui é para a viagem, né? A bolsa de viagem. Os biscoitinhos, para o suquinho. Senhor, eu vou passar fome. O Senhor vai lá entregar tudo. Então, em obediência, o Senhor fui e entreguei os R$50. Caminho para a rodoviária, um irmão se me acercou: irmão, senti de Deus te ofertar. E ele me deu uma oferta de R$500. Naquele momento você fala: por que eu não tinha 100 na carteira? Mas Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Vamos ofertar com um coração agradecido, porque Ele é fiel. Ele certamente não vai deixar faltar na sua casa. Amém? E nessa noite vamos contribuir com a obra missionária. Os irmãos têm os envelopes para a oferta missionária. Quem quiser ofertar para missões, levante a mão e eles vão chegar perto de vocês e eles vão te entregar. E nesse momento de oferta missionária, nós vamos a cantar uma música missionária. Amém? Em espanhol. Amém? Vamos aprender espanhol. Meus irmãos fizeram uma tradução, também fizeram em português. Mas essa música eu cantei desde o início da minha conversão. É uma música que cantava constantemente. E tem a ver com aquele versículo que nós temos lido. Então vamos ficar em pé e vamos ofertar ao nosso Senhor com alegria. Amém? Como un grano de mostaza, es solo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, es solo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá.
tiveres fé como um grano de mostaza, é solo dizer Senhor. Se tiveres fé como um grano de mostaza, é solo dizer Senhor. Tu le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Se mueve la montaña, se mueve, se mueve, se mueve la montaña, se mueve, se mueve, se mueve las montañas, se mueve, se mueve, se mueve las montañas, se mueve, se mueve. Agora nós vamos cantar em português, hein? Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim nos diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim nos diz o Senhor. Tu dirias para a montanha, mova-se, mova-se. Tu dirias para a montanha, mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. 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 Baixe sua cabeça, vamos orar. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo. Obrigado, Senhor, por este entendimento que o Senhor nos criou do nada. O Senhor disse, haja e ouve. Tudo que foi criado, tudo que existe foi pela palavra do Senhor. Mas a nós, seres humanos, o Senhor fez algo especial. Como se o Senhor tivesse curvado e pegado do barro e formado a nossa como imagem e semelhança do Senhor. E assim também o Senhor nos dá algo especial, entendimento sobre o Senhor, sobre Deus Todo-Poderoso, que não precisa de dinheiro, mas que quer o nosso coração. Quando entregamos no altar, é como se nós estivéssemos colocando parte da nossa vida, porque diz o Senhor, eu te amo. O Senhor está acima das coisas na minha vida. E esta promessa, o Senhor é fiel. Ele diz, fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu e derramarei bênção, e bênção sem medida, bênção da paz no casamento, bênção da vida no lar, bênção da vida no trabalho, bênção de relacionamento entre pessoas. São bênçãos. Bênção não é só dinheiro, bênção é muito mais do que dinheiro. É uma vida cheia de graça, é uma vida cheia de paz. Isso, Senhor, venha sobre nós, porque este é um povo que tem sido fiel, é uma igreja fiel, uma igreja que tem buscado servir, entendendo a palavra. Ó Senhor, cuida também daqueles que estão passando por lutas do desemprego, por aqueles que têm passado por luta na sua empresa. O Senhor é aquele que pode abrir as portas, o Senhor é poderoso, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. O Senhor cuida de nós de uma forma muito especial, e obrigado pela tua mão, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para conosco. Continua, Senhor. Nós sonhamos com este Deus tão maravilhoso, que nos concederá um templo melhor para nós, maior, com lugares especiais para nós poder cultuar o teu nome, e esta fidelidade fará com que a gente alcance isso muito antes do que pensamos, mas que o Senhor continue movendo o nosso coração, para olhar e ver que o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado. Abençoa aqueles que vão cuidar. Nós abençoamos os dízimos e as ofertas, e todo aquele que tem sido fiel, que tem procurado
entender que o Senhor está acima do dinheiro e das coisas. A Ti seja a honra e a glória e o louvor, no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Gostaria que levantassem as mãos aqueles que vão conosco para os quilombolas. Levante sua mão. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom. Joia. Estão animados? Amém. Amém. E aqueles que não estão indo, estão orando por nós? Amém. Amém. E estão ajudando nas coisas que a gente precisa? Amém. Glória a Deus. Que joia. Assim se trabalha nas missões. Uns vão, outros oram, outros respaldam, outros contribuem, e a obra do Senhor cresce e se fortalece. Amém? Estamos muito empolgados, a minha esposa e eu, com esse trabalho. Nós gostaríamos de ir nós dois, mas a gente está orando e está vendo que vamos ter que decidir e somente um de nós vai participar. Amém? Mas o outro vai ficar na retaguarda orando. Amém? Então, nós já enchemos um ônibus de 44 lugares. Encheu, não tem mais vaga. Enchemos a Kombi da igreja também. Eu queria levar em cima da Kombi, mas o pastor falou não. Pastor, é obra missionária. Não pode não. E tem 3 famílias que vão em seus carros particulares. Eles decidiram, eu quero ir, não tem vaga, mas eu vou dirigindo e vou levar a minha família toda. Então, temos 3 famílias, a Kombi e o ônibus. Agora, não tem mais lugar, mas se você tem um carro, tem mobilidade, você está desejoso de ir, Deus tocou seu coração hoje, ou durante esses dias, se você quer ir, você pode ir, mas pode ser no seu carro particular. Mas, da mesma forma, você tem que ligar para a igreja e dar seus dados, porque nós vamos preparar o almoço e nós vamos dividir as atividades que cada um de nós temos que fazer lá. Então, para ter essa organização, você precisa dar os nomes das pessoas que vão com você no seu carro. Ok? Então, você pode ligar para a secretaria amanhã. Amanhã é o último dia para fazer essa inscrição. Depois disso, nós não vamos aceitar mais, porque nós precisamos nos organizar em todas as atividades. Isso tem que ser com antecedência, porque nós estamos trabalhando em parceria com um missionário lá em Vargem Alta. Então, tudo precisa estar bem organizado. Então, se você quer, liga amanhã, ok? Nós estaremos saindo sábado, 8 de julho, às 5:30 da manhã. Hora inglesa. Amém? Hora cristã, melhor ainda. Amém? Vamos fazer um teste. Imaginemos que esse dia vai ser o dia da segunda vida do Senhor. E se você chegar tarde, já era. Ficou para trás. Amém? Vamos trabalhar com essa consciência? Amém? Ok. WhatsApp, irmão, estou saindo e está saindo da cama. Não. Amém? Então, amanhã, às 19h30, nós teremos uma reunião com todas as pessoas que vão participar desse evento. Então, venha, que nós temos muitas coisas a conversar, muitos detalhes, nós precisamos organizar com antecedência, para que nós façamos um bom trabalho e bem organizado no dia sábado. Então, dia de amanhã, segunda-feira, 3 de julho, 19h30, esperamos você aqui na igreja, no templo. Ok? Então, anote também essa data. Estamos precisando ainda de Bíblias para doar. Se você tem alguma Bíblia, se você tem algumas Bíblias que de repente você não está usando, ou tem disponibilidade de comprar algumas Bíblias pequenas para nós estarmos levando e ofertando lá, nós estamos recebendo também Bíblias. Amém? Então, se você estiver em casa, ligue para a igreja ou traga para a igreja. Amém? Isso aí nós vamos estar recebendo até terça-feira. Algumas pessoas ofereceram algumas das doações que nós precisamos, né? Falaram, eu vou dar tal coisa. Falaram, amém, glória a Deus, e nós anotamos o nome. E outro falou, vou dar tal coisa, amém, glória a Deus, nós anotamos o nome. Mas precisamos que isso se torne realidade, né? Para nós saber com que nós estamos contando realmente. Então, por favor, venha para a secretaria, venha para a igreja, nos contate, envie, traga aqui para que nós possamos nos organizar bem. Se você chega à última hora, você nos deixa desnorteados. Amém? Então, nós queremos fazer uma coisa
com excelência, como para Deus. Amém? Todos concordam? Amém. Glória a Deus. Então, deixem suas doações na igreja e nós estaremos nos comunicando amanhã com os detalhes e através de telefone e através do WhatsApp. E não esqueçam da saída sábado às 5h30 da manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ao mensagem da palavra desta noite. Abram suas Bíblias em 1 de Samuel, capítulo 14. Samuel. Vocês ouviram o quê? O quê? Não. Vocês não aprenderam espanhol ainda, gente? Vou ter que aprender português, então, né? 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 1 ao 7. Amém. A palavra do Senhor diz assim: sucedeu que um dia disse Jonatás, filho de Saul, a seu jovem escudeiro: bem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Fineias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatás tinha ido entre os desfiladeiros pelos quais Jonatás procurava passar a guarnição dos filisteus. Deste lado havia uma penha íngreme, e do outro outra, uma se chamava Bosés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Micmas, e a outra ao sul, do fronte de Gebá. Disse, pois, Jonatás ao seu escudeiro: bem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Amém? Nesse versículo você pode perceber que tem muitos nomes complicados e às vezes resulta um pouco difícil de entender, mas os filisteus estavam prestes a ter uma batalha contra o povo de Israel, mas o poder bélico dos filisteus fazia com que o povo de Israel tivesse medo, porque eles eram experimentados em batalha, experimentados em guerra. Quando eles foram espiar a terra, lá em Éxodo, você pode perceber o reporte que eles trouxeram, que eram homens gigantes, né? Que eles eram gigantes. A parte da terra, além da terra ser boa, as pessoas que moravam aí eram gigantes. Então eram pessoas grandes, pessoas fortes, pessoas experimentadas em guerra, pessoas que certamente intimidariam. Então o povo de Israel se encontrava, se você ler todo o capítulo, se encontrava escondido, intimidado. Mas Jonatás, nesse contexto, fala com seu escudeiro: venha, vamos ao acampamento dos filisteus, vamos fazer frente a eles. Só esses dois. Vamos fazer frente a eles, porque quem sabe, talvez Deus possa trazer livramento, porque para Deus não é impossível, porque Deus pode libertar com poucos ou com muitos. Uma ousadia que não tem comparação, uma atitude realmente louável, uma atitude de coragem, uma atitude de ousadia que realmente pouco se vê e quase poucas histórias parecidas nós encontramos na Bíblia. Isso faz isso muito fantástico, que ele tem a ousadia de ele e uma outra pessoa serem capazes de vencer, usados por Deus, vencer a todo um exército dos filisteus. Era uma missão intrépida, uma missão arriscada, era uma missão impossível ante os olhos humanos. Era uma missão doida ante os olhos das pessoas. E durante muitas formas e diversas vezes, através dos cultos que nós temos pregado aqui em relação a missões, ou irmãos ou missionários que têm vindo falar em relação a missões, as estatísticas que nós mostramos para vocês, as estatísticas da realidade da obra missionária, da realidade das pessoas, do conhecimento de Deus dessas pessoas, é muito desafiadora.
Porque lembra para vocês uma vez que eu falei que eram 5 bilhões de pessoas que ainda não tinham Cristo, e se você fizesse uma fila em derredor do mundo, daria 37 vezes a volta nela? Vocês lembram que uma vez falei com vocês? Vocês lembram que alguma vez o Eliette e o Paulo falaram que tem muitos povos, inclusive dentro do Brasil, acho que tem até 60 tribos que nem sequer têm contato com as pessoas de fora, e as pessoas não conseguem chegar até aí, que ainda nós não temos contato. Então, essas pessoas, obviamente, não têm uma língua escrita. Países diferentes, onde eu alguma vez falei que você tem que viajar horas de avião, horas de navio, viajar horas de jumento, e depois ainda mais horas a pé. Então, lugares recônditos, lugares longe, lugares que é difícil chegar para a maioria das pessoas. Então, a missão que Jesus nos deu na Bíblia, que fala o ide pregar o Evangelho a toda criatura, parece ser uma missão impossível também, não é? Aos nossos olhos humanos, ante as evidências estadísticas, ante as evidências do que nós temos trazido aqui, ante as quantidades de pessoas, são 5 bilhões de pessoas, mas ainda nós não conseguimos alcançar todas, mas elas vêm aumentando dia a dia, as pessoas vêm aumentando, e há uma aparência de que essas pessoas não querem saber nada com Deus, então a missão parece ser uma loucura, e nós temos tão poucos missionários, nós temos tão poucas igrejas enviando missionários, o panorama ainda parece mais desolador. É impossível, Deus, como vamos alcançar a todos eles? Da onde vamos tirar recursos para enviar todos esses missionários? Ainda mais, da onde vamos tirar esse povo que renuncia a sua vida para ir ao campo a pregar a tua palavra? Da onde, Senhor? É impossível. Como nós conseguiremos fazer isso? É impossível aos nossos olhos. Não tem como, Senhor. Mas graças a Deus que nós temos o Deus do impossível. Amém? Que não há nada impossível para o Senhor. Amém? Que parece impossível a seus olhos, aos meus olhos parece impossível, aos olhos de muitos estudiosos parecem impossíveis, mas para Deus não há nada impossível, não há nada impossível. Você talvez veio aqui, talvez você já tenha uma experiência com Deus, e antigamente a sua vida, o seu estilo de vida não tinha solução, mas Deus achou uma solução para você, e você está aqui hoje servindo a Deus, com uma vida transformada, com uma família transformada, com seus filhos sendo transformados. Aparentemente era impossível, mas para Deus não há nada impossível. Então, o que é impossível é apenas um ponto de vista. É aquilo que nós temos como percepção. Mas nós, quando começamos a caminhar com Cristo, nós aprendemos e nós somos ensinados a ter um ponto de vista dele. Porque já não enxergamos com os nossos próprios olhos, enxergamos com os olhos de Deus. Então agora, aquilo que para mim é impossível, aquela missão que é impossível, passa a ser uma missão possível. E nessa noite eu quero falar que a missão é possível, irmãos. Essa missão é possível. Nós podemos, porque certamente o Senhor não confiaria a nós uma missão que nós não pudéssemos cumprir. Deus não encarregaria a sua igreja uma missão tão difícil que ela não pudesse cumprir. Então, essa missão que cabe a nós, ela é possível. Mas nós precisamos aprender algumas coisas e vamos tomar como exemplo, Jonatas, umas atitudes de uma pessoa que realmente teme a Deus e confia em Deus e crê no Deus do impossível, pode fazer realidade que essa missão, nós em breve nós possamos realizá-la. Amém? E a primeira delas é que Jonatas tinha iniciativa. Ele tinha iniciativa e nós precisamos ter iniciativa para que essa missão seja possível. Se você ler no versículo 1, Jonatas fala, bem, passemos a guarnição dos filisteus. Eu mencionei que eles estavam escondidos. Inclusive o rei Saul com seus soldados estavam embaixo de umas árvores por aí. Mas Jonatas estava incomodado. Não podemos ficar assim. Não podemos ficar escondidos. Alguma coisa temos que fazer. E o que eu faço, Senhor? Ele falou com seu escudeiro. O escudeiro é aquele que levava as armas para ele e aquele que estava junto com ele na batalha. E ele fala para seu escudeiro, venha, vamos a passar em frente, vamos para a guarnição dos filisteus.
ele tomou o primeiro passo. Iniciativa é você tomar o primeiro passo, é dar o primeiro passo, é aquilo que dá princípio a alguma coisa. Mas, lamentavelmente, gente, irmãos, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas no Brasil, no Peru, no mundo todo, carece de iniciativa. As pessoas não têm iniciativa. Dificilmente iniciam alguma coisa. Querem ver um exemplo prático? Dieta. Vou iniciar a dieta. Segunda-feira eu inicio minha dieta. Segunda-feira é o Dia Internacional do Início da Dieta. Não é? Vou iniciar. Agora sim, estou determinado. Vou iniciar a dieta e ninguém vai me parar. Mas como hoje é sexta, já que segunda eu vou iniciar a dieta, sexta cabe um cheeseburger, não é? Sábado um churrasco. Domingo uma muquequinha, assim, com bastante refrigerante, bastante... Tudo que você queira colocar bastante. Né? E chega segunda-feira, começa a dieta? Não é? Então chega sexta-feira, todo deprimido, e ele fala, não, segunda-feira eu começo. Mas como hoje é sexta-feira, vou comer 2 cheeseburger e por aí vai. E a segunda-feira nunca chega. E o início da dieta nunca chega. Isso, lamentavelmente, acontece com a leitura da palavra de Deus. E fala, não, segunda-feira eu vou começar, agora sim, vou começar a ler a Bíblia toda em 1 ano. Segunda começo. Chega a segunda, né, e não começa. Geralmente isso fazemos 1º de janeiro, não é? Mas 1º de janeiro é feriado. Você ficou a noite toda. Ah, Senhor, começo amanhã. E amanhã, nunca chega. Na leitura de livros, não, agora sim, comprei 5 livros, vou começar a ler, pelo amor de Deus, não vou colecionar livros, tenho que ler esses livros. E nunca iniciamos. Não, agora eu vou servir ao Senhor, estou determinado, estou firme. Vou começar a servir ao Senhor, vou falar com o pastor, vou enviar um WhatsApp agora. Pastor, reunião com o Senhor. Vou entregar minha vida para Cristo, completamente. Segunda começo. E chega a segunda, e passa uma semana, e passa outra semana, e passa um mês, e passa um ano, e às vezes passam muitos anos. E nunca começamos a tal dieta, nunca começamos a ler o livro, nunca começamos nada. Não? Outras pessoas têm talvez medo ao desconhecido, talvez tenham medo a dar aqueles passos iniciais, porque falam, não, e se me dou mal? Talvez não consiga. Então aquele sentimento talvez de inferioridade, de incapacidade, salta mais alto e não permite você iniciar as coisas. E quando se trata do reino de Deus, quando se trata das coisas de Deus, ainda é muito mais difícil. Então você talvez esteja protelando muito tempo iniciar alguma coisa para o Senhor, mas ainda você não deu o primeiro passo. E talvez você não esteja vendo coisas acontecer na sua vida, porque você não deu aquele primeiro passo. Porque nós precisamos dar um passo, porque se nós nos dermos o primeiro passo, nada vai acontecer. Nós vamos a falhar em 100% dos tiros, se nós não dermos nenhum tiro. É 100% seguro, você vai falhar todas. Por quê? Porque você não deu nenhum. Porque você não se atreveu. Porque para que nós façamos um gol, primeiro temos que chutar. Né? Para que nós possamos receber, primeiro temos que pedir. Para que nós possamos colher, primeiro temos que plantar ou semear. Então, tudo tem um princípio, tudo tem um início. E Jonathan teve essa atitude, e ele se arriscou. E ele falou com seu escudeiro, vamos lá. E Deus certamente tem nos encomendado missões, tem nos encomendado ministérios. Sempre que eu falo com pessoas, eu descubro, às vezes, que pessoas estão com seus sonhos frustrados, sonhos de servir a Deus frustrados, coisas que Deus tinha colocado no coração anos e anos atrás, e não se atreve ainda a iniciar, ainda não se atreve a dar aquele primeiro passo que é importante para que as coisas aconteçam, porque Deus trabalha assim, você precisa dar o primeiro passo para que Ele possa te respaldar, porque depende de ti, não somente depende de Deus, e nessas coisas Ele depende de que nós sejamos ousados e demos aquele primeiro passo. Amém? E se você está aqui hoje, nessa noite, e você sente que ainda não deu um primeiro passo, Deus está te desafiando hoje para você dar aquele primeiro passo,
para você tornar real aquilo que você somente está na sua mente. E você seja ousado e dê aquele primeiro passo. E a maioria das excusas que eu ouço, escuto das pessoas é: estou esperando uma confirmação do Senhor. Irmão, estou esperando Deus me confirmar e eu faço. Estou esperando Deus descer aqui e me falar pessoalmente, assim como antigamente falava com Moisés, não? Cara a cara, face a face, e ele me falar e eu falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Né? Então, a maioria das pessoas fala isso. Estou esperando o Senhor me falar. Estou esperando o Senhor me falar. E eu entendi, quando eu li Josué capítulo 1, quando o povo de Israel atravessou o deserto e estava prestes a atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Vocês lembram quando eles atravessaram o deserto? Que Deus tinha providenciado uma nuvem que os acompanhava de dia ou de noite? De noite. Uma nuvem de glória acompanhava o Senhor de noite e uma coluna de fogo. Não, perdão. A nuvem de dia e a coluna de fogo, perdão. Em Peru é diferente. Todo é diferente, gente. Então, era a coluna de fogo. Isso, muito bem. Vocês estão melhor que a gente. E a nuvem de glória. Isso era um sistema de calefação fantástico. Porque o deserto de dia é muito, muito quente e de noite é muito, muito frio. Então Deus providenciou calefação de noite e refrigeração de dia. E vocês lembram, se vocês já leram a Bíblia toda, ou leram parte, ou viram os filmes, que a nuvem se movia, então o povo seguia, né? A nuvem de glória se movia do lugar, aí o povo seguia, né? Seguia, ok? A coluna se movia e Deus seguia. Amém? Esse era Deus se movendo e o povo seguindo. Então Deus falava: chega já, muito tempo aqui, agora vamos avançar. E se movia. Então a palavra do Senhor em 1 Josué, capítulo 1, versículo 3 e 5, fala, Deus fala com Josué, perdão: Moisés morreu e agora, assim como estive com ele, vou estar com você, Josué. Então Josué era o sucessor de Moisés. Né? Então eu acredito, imagino que Josué falou: tá bom, Deus, como agora eu sou o sucessor, e assim como você esteve com ele, você vai estar comigo, então amanhã, no meu primeiro dia de ministério, né, da liderança de milhões, vou ver se a nuvem se move para eu me mover. Primeiro dia de ministério, não tinha nuvem. Então, de repente, vai aparecer a coluna de fogo, né? Esperou a noite, que da coluna de fogo. Não tinha coluna de fogo. E agora, Senhor? Você disse que ia estar como esteve com Moisés, mas não tem nuvem, não tem coluna, mas há uma palavra que o Senhor fala com Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, você entendeu? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar, já não tinha uma nuvem para guiar o povo. Deus estava mudando o trato com Josué e com o povo de Israel. Agora, Deus não estava guiando igual como criança, porque quando nós nos convertemos, Deus como criança nos leva. Mas chega um momento no qual Deus fala: agora vai, mas eu vou estar te respaldando. Não quer dizer que você vai fazer com suas próprias forças. Não quer dizer que você vai tomar suas decisões sem independência de Deus. Senão que Deus te falou: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés. Não todo lugar que não pisar a planta dos vossos pés. Josué tinha que andar. Josué tinha que caminhar, Josué tinha que conquistar, mas cada lugar, cada passo de fé, cada passo ousado que ele dê, Deus certamente estaria respaldando, Deus certamente estaria acompanhando, e a força do Senhor certamente estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Deus trabalha conosco dessa forma. Nós temos muita palavra de Deus, nós temos muitas ordens do Senhor que fala: ide pregar o Evangelho, e pregar a palavra de Deus. Mas a gente fica: Deus, me confirma. E Deus está assim: meu Deus. Deus não fala meu Deus, não, mas meu Deus. Ele já nos deu essa mensagem. Gente, às vezes vem pregador de fora e traz uma revelação, e traz uma palavra de Deus, e fala: Deus me está falando assim, assim, assim.
que você vai passar por aflição, mas Deus está contigo, e a gente se desmorona. Eu também. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí o pastor que está lá atrás, gente, tem meses que eu venho falando isso com a igreja. Né? Então, meus irmãos, Deus já nos deu a palavra. Nós temos que acreditar e dar aqueles passos de fé. Amém? Demos o primeiro passo, sejamos pessoas de iniciativa, não esperemos a segunda-feira, não espere amanhã. Hoje, domingo, hoje o Senhor está te falando, toma um passo de fé, dá o passo de fé e certamente Deus vai te honrar. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém. Então precisamos ter essa atitude que teve Jonatas. Em segundo lugar, para que a missão seja possível, para que nós tenhamos uma missão possível, nós devemos, em primeiro lugar, entender que precisamos dar o primeiro passo, ter iniciativa. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o caminho é desafiador. O caminho é desafiador. Todas as coisas que nós fazemos na nossa vida têm seus desafios, não é? Ou tudo é fácil para você? Não. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se esforçar. Tudo na nossa vida tem e demanda um esforço. E a obra missionária não é diferente. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós decidimos sim ao Senhor, fazer a vontade dEle, obedecer a Ele, tenha certeza que o caminho vai ser desafiador. Mas Ele não nos vai deixar sozinhos. Ele sempre vai estar nos acompanhando. E no versículo 4... vocês podem ver aqui nos versículos 4, fala, entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro uma se chamava Boses, e a outra se chamava Sené. Dois lugares que Jonatas tinha que passar. Um deles se chamava Boses, e outro se chamava Sené. E essas duas palavras são palavras hebraicas, que se bem denotam o nome de uns lugares, eles têm um significado. A primeira, Sené, significa rocha pontiaguda ou espinhosa. O caminho espinhoso ou pontiagudo. Não? E a outra se chamava Boses, que significava rocha escorregadia, o caminho perigoso. Jonatas, ainda que ia enfrentar os filisteus, ele teve que passar por dois caminhos. O primeiro era um caminho perigoso e o outro era um caminho espinhoso, que machucava. Você já caminhou alguma vez sobre pedras sem sapato, pedras pontiagudas? Já? Machuca, não é? Machuca. Então, o caminho que ele tinha que passar, que ele tinha que atravessar, era um caminho doloroso para ele. E na antiguidade não tinha sapatilhas Nike. Não tinha aquelas botinas com que você trabalha na sua empresa. Não, nem a Havaiana tinha. Né? Tinha apenas um corinho embaixo do pé. Então, obviamente, machucava o pé. Isso representa a dor, o sacrifício, o preço que nós vamos ter que pagar pela obra missionária, o preço que muitos missionários já pagaram, o preço que Cristo, em obediência a Deus, já pagou na cruz do Calvário. Porque o sacrifício dele não foi um sacrifício espiritual, foi um sacrifício físico. Ele sentiu na carne própria o castigo dos nossos pecados, ele levou nossos pecados, ele sofreu pelos nossos pecados, ele sofreu em lugar de nós, ele sofreu por nós e ele foi morto por nós. Então, toda a obra missionária, nós temos como exemplo Cristo, vai ter um tempo de dor, vai ter tempos e caminhos nos quais a gente vai atravessar por esses caminhos dolorosos. E nós devemos estar preparados para isso. Nós não podemos nos amedrontar, porque a dor faz parte do processo. E tudo que cresce experimenta uma dose de dor. Evadir a dor é evadir o crescimento. Se você foge da dor, você vai estar fugindo do seu crescimento. Se você está passando hoje, nessa noite, ou esses dias, por algumas situações que estão doendo o seu coração, a sua alma, tenha certeza que Deus está trabalhando na sua vida para o melhor, para o bom, para o certo e para o verdadeiro. Amém? Então, a fé não faz com que as coisas sejam fáceis, meus irmãos. A fé torna aquilo que é impossível possível, mas não vai ser fácil. Amém? Então, a fé não faz com que as coisas sejam fáceis, fazem com que elas sejam possíveis. Então, nós precisamos, naqueles momentos de dor e de aflição, entender que, através da fé, nós podemos chegar lá.
Quando a gente ouve histórias de missionários, eu desde a minha adolescência eu vi muitas histórias de missionários contando na nossa igreja, lá no Peru, falando de como pessoas se convertiam, como as pessoas chegavam a Cristo. Às vezes ouvíamos histórias mais antigas de missionários mais antigos, de 1800, 1900, histórias fantásticas, maravilhosas, de como Deus operava e como Deus se movia. Então a gente conhecia a glória de Deus nesses fatos, e a gente conhece também na Bíblia a glória de Deus, mas a gente conhece a glória, mas esquecemos de conhecer a história. Toda a glória com certeza tem uma história, e a história não é das mais bonitas, a história não é uma história fácil, a história é uma história desafiadora. Muitos desses missionários tiveram que passar por problemas, por enfermidades, por perseguição, muitos deles foram mortos, mas a glória do Senhor foi se expandindo através da fidelidade e da obediência que eles tiveram. Então, assim como Jonatas teve que passar por um lugar perigoso e doloroso, nós também às vezes vamos passar por isso, né? Tem um missionário chamado Carlos Stutt que fala: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser grande demais para que eu faça por Ele. Se Jesus Cristo é Deus e Deus morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser grande demais para que eu faça por Ele. Amém? Amém. Não há nada que você possa fazer maior. Ele já fez por você. Então, às vezes, a gente tem que renunciar a um sábado. Poxa, trabalho de domingo a sexta, sábado, para ir lá falar a uns quilombolas que nem conheço. Vou sacrificar meu sábado de estar com minha família, com meus filhos, de assar minha carninha, de ver meus filmes, de ver o futebol. Mas nenhum sacrifício se vai comparar. Nós não vamos chegar, não nos vamos alcançar. Nenhum sacrifício se vai comparar com o sacrifício que Cristo já fez por você, e graças a Ele você está aqui. Amém? Glória a Deus. O segundo caminho, rocha escorregadia. O caminho perigoso. Como falei, muitos missionários tiveram experiências de perigo, de risco. Mas, gente, que coisa não tem risco nessa vida? Muitas das coisas que nós fazemos na nossa vida correm um risco, né? Entra um novo emprego, tem um risco de ser mandado embora ou não. Se sai com o seu carro dirigindo, corre risco de ter acidentes. Em tudo você vai encontrar riscos, né? É muito arriscado. Casar-se é arriscado, não é? Os casados dizem? A esposa está do lado, né? A esposa está do lado e já fez assim, né? Casamento é arriscado, minha gente. É um risco que a gente corre. Mas é um risco bom, não é? Amém. Tem que falar amém. Amém. É um risco bom. E tem muitos missionários, tem muitas pessoas que na hora, no momento que elas decidem servir a Deus, passam por situações riscosas. Mas Deus certamente não as deixa sozinhas. Ele certamente está junto, Ele certamente está fortalecendo, Ele certamente está respaldando, e Ele certamente está protegendo a vida dessas pessoas. Então, Jonatas teve que passar por aquele caminho riscoso. Quando eu estive pesquisando um pouco dessa história, eu percebi que ele teve que descer um caminho assim, bem empinado, e ele teve que subir um outro caminho assim, né, para chegar ao lugar onde estavam os filisteus. Então, o caminho que ele desceu, cada passo que ele dava, ele sentia dor. E o caminho que ele subiu, cada passo que ele dava, parecia que ele ia escorregar. Então, ele teve iniciativa. Ele desceu por um caminho doloroso e ele estava subindo por um caminho riscoso. Quando você se atreve a fazer aquilo que ninguém quer fazer, Deus te dá o que todos querem ter. Então, vale a pena se arriscar. Vale a pena. Tinha um missionário, Eric Linder, um missionário na China. Ele foi filho de missionários na China, e quando ele tinha 6 anos, ele viajou a Inglaterra, e ele começou a estudar, ele foi enviado para estudar, muito pequeno, e ele começou a destacar nos esportes, e ele praticava vários esportes, mas ele se destacou mais no atletismo, e ele participou das Olimpíadas em 1924, e ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1924. Ele ganhou a medalha de ouro nos 400 metros. Ele ganhou a medalha de bronze nos 200 metros. E no dia domingo, ele tinha que correr pelos 100 metros, que era
a fortaleza dele, a especialidade dele. Mas ele falou, eu não vou correr porque domingo é dia do Senhor, é dia de estar na igreja, é dia de louvar ao Senhor. E ele se negou a participar. Mas ele ganhou o ouro e ele ganhou o bronze nas outras categorias. Passado as Olimpíadas, você ficaria pensando, poxa, agora é campeão olímpico. Nossa, agora tem muitas coisas que ele poderia fazer, né? Desfrutar dos logros, desfrutar da fama, desfrutar de tudo aquilo que ele conseguiu através do esforço. Mas ele decidiu voltar ao campo missionário. Ele voltou na China, ele esteve trabalhando lá na China até o ano 43. O ano 43 teve uma guerra civil na China. Ante esse momento de guerra, a esposa e os filhos saíram para o Canadá, mas ele decidiu ficar um tempo aí porque ele estava cuidando da missão e ele foi preso. Dentro da prisão, ele começou a cuidar das pessoas que estavam presas juntamente com ele. E ele ensinava, e ele pregava, ia nos lugares onde tinha grupo de pessoas e pregava, e ele se tornou um líder dentro da prisão. Teve a oportunidade de sair, ele ia ser solto, mas tinha uma mulher que estava grávida, e ele decidiu ceder a oportunidade para ela, e ela saiu. Pouco do tempo depois, ele faleceu em 1945 por causas desconhecidas. Então, ele correu o risco, mas ele foi fiel ao Senhor em obedecer o mandato dele. Ele inspirou um dos filmes bem difundidos na década dos 80, se não me engano é Carros de Fogo, inspirado em Eric Lindell. Então é um bom exemplo de pessoas que se arriscam em obediência a Deus, aceitam o desafio, não têm temor e dão passos de fé para aquilo que Deus quer fazer na vida dessa pessoa. Você tem dado passos de fé? Ou você sempre tem caminhado no seguro? Na força do seu braço, na força dos seus olhos? Precisamos aprender com ele. Estava ouvindo uma entrevista acerca dos imigrantes sírios. Eles estão chegando ao Brasil porque o Brasil tem umas políticas de imigração não muito fechadas. Então, eles estão encontrando facilidade para entrar aqui no Brasil. Inclusive, tem uma organização missionária que traz cristãos da Síria para dar uma assistência e ajudar aqui. Eles estavam antes aqui em Vila Velha, agora estão em Curitiba. Mas, sem ser essa organização, também tem outros sírios que estão chegando ao Brasil, né? E isso, muitas pessoas, na hora do debate, falam, nossa, mas é perigoso. Porque aquelas pessoas que se explodem lá no Oriente Médio, em Londres, em França, vão estar aqui, têm a liberdade de poder entrar ao Brasil e eles podem começar a islamizar os nossos filhos, islamizar as nossas mulheres, islamizar as pessoas, inclusive podem cometer atos de violência, comentavam as pessoas, os debatentes. E realmente isso é uma possibilidade, há uma probabilidade. Existem alguns boatos que falam que são mais de 2 milhões, isso aí são boatos, mas de que eles estão chegando sim, e com certeza. Então, aparentemente, nós vamos enfrentar um período de perigo. E você está preparado? Está preparado? Seus filhos estão preparados para que um coleguinha de sala de aula comece a islamizar ele? Está preparado? Você sabe como falar com um muçulmano? E o que acontece se eles começam a ser aqueles atentados que cometem em esses lugares que a gente vê nas notícias? Estamos preparados? É uma situação riscosa, não é? Mas você consegue enxergar dentro disso uma oportunidade? Consegue? Milhões de dólares e de reais são investidos em missionários que vão a países muçulmanos para fazer a obra de Deus. Milhões. E o missionário que vai, ele não pode falar abertamente de Cristo. O missionário que vai, geralmente, ele vai a trabalhar e de forma disfarçada, de forma sutil, ele começa a compartilhar a fé, mas não abertamente. E às vezes, para se converter uma só pessoa, demora mais de 7 anos. Esses países não aceitam cristãos, eles perseguem os cristãos, mas agora eles estão vindo aqui de bandeja. Amém?
E nós temos um povo que ama a Deus aqui. Nós temos servos de Deus, homens fiéis a Deus, homens temerosos de Deus que não vão ter temor de correr o risco. E vamos falar a palavra do Senhor valerosamente. Amém? Não nos vamos amedrontar. E a palavra do Senhor vai chegar à vida desses muçulmanos. E eles vão poder conhecer de Deus. Gente, essa é uma oportunidade muito grande. Mas há um pouco de risco. Mas nós temos um Deus poderoso que para ele não há nada impossível. Amém? Então, primeiro precisamos ter iniciativa. Segundo lugar, o caminho é desafiador. Às vezes é doloroso, às vezes é perigoso. Mas nós podemos, porque em Cristo somos mais do que vencedores, porque somos maiores nele. Amém? Ficou com medo não, né? Amém. Dá glória a Deus se não ficou com medo, então. Tremeu. Em terceiro lugar, nós precisamos de determinação. Se você ler no versículo 13, aí nesse mesmo capítulo, fala: Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás. Como é de gatinhas? Pés e mãos no chão, não é? Lembra que eu falei que um caminho era assim e outro era assim? Gente, para você andar com as mãos no chão e os pés, o caminho realmente era muito empinado, não é? Realmente deveria ser muito empinado. Mas Jonatas e seu escudeiro eram determinados. Mesmo sendo esse caminho empinado, a palavra do Senhor fala no versículo 13, que mesmo sendo assim, ele decidiu avançar por esse caminho. Ele decidiu prosseguir por esse caminho. E ele decidiu chegar até os filisteus. Nós precisamos ter essa determinação. Nós precisamos ser pessoas determinadas. Quando a palavra de Deus começa a entrar nas nossas vidas, talvez às vezes somos medrosos, talvez às vezes somos inseguros, mas ela começa a se fazer vida e encarnar vida, e a obra do Senhor e a palavra do Senhor se torna tão viva na minha vida, que todos aqueles defeitos e temores que eu tenho mudam, porque Cristo vive em mim, e eu tenho o caráter de Cristo, e eu absorvo o caráter de Cristo, e passo a ser uma pessoa determinada também. Então precisamos aprender com Jonatas a ter essa determinação. Então, se você talvez iniciou alguma coisa, de repente você iniciou a ler a Bíblia e você parou. A iniciativa é o poder para iniciar, mas a determinação é o poder para você continuar e terminar as coisas. Então, se você teve iniciativa e você parou por algum motivo, você precisa de determinação para você poder chegar até o final. Então, você precisa pedir a Deus determinação para você poder alcançar os seus salvos. Talvez você iniciou uma célula, talvez você iniciou a estudar um curso e não terminou, talvez você decidiu buscar a Deus e servir a Deus em algum ministério e depois de um tempo se frustrou porque teve caminhos pedregosos, ou teve caminhos escorregadinhos, ou talvez alguma pessoa olhou mal para você, ou falou mal, ou teve um conflito com alguma pessoa e você se desanimou e desistiu. Você precisa de determinação para você voltar a pegar esse caminho e continuar, mesmo que você tenha que andar de 4 com as mãos, você precisa voltar esse caminho para você poder alcançar esse objetivo. Tem um vídeo aí que o multimídia poderia passar para mim? Gostaria que vocês pudessem desligar a luz. أنت استشهادي خلاص ما نختار أول أنت وهو يقول بسم الله بسم الله خلاص يكبر الأخ التونسي من الفرح، يكبر لأنه أصبح أقرب إلى تحقيق أمنيته من رفيقه، يكبر ويسرع نحو سيارته ليلقى ربه قائلا: لقد عجلت إليك ربي وأتيتك مسرعا، لقد كنت متعجلا في الوصول إليك. وترجل الفارس أبو لقمان التونسي ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. Amém. Amém. Pode ligar a luz.
Esse é um vídeo muito conhecido na internet, em que os muçulmanos estão jogando a sorte a ver quem vai ser aquele que vai se explodir num carro-bomba e num prédio. E vocês viram a atitude daquele que foi escolhido? Vocês viram? Ele vibrou, ele pulou de alegria, de emoção. Gente, ele não ia ir a uma festa, ele não tinha ganhado uma viagem à Disney, ele não tinha ganhado férias, ele não tinha ganhado um carro. Ele ia explodir, certamente matar cristãos ou algumas pessoas contrárias às crenças deles. Ele vibrou e se empolgou. E quando eu vi esse vídeo, pensei, Deus, quando a gente tem oportunidade de falar, ou a gente tem oportunidade de obedecer a Tua palavra de Deus, Deus, nós não temos essa determinação, Deus, nós não temos essa empolgação, Deus, nós não emocionamos igual esses homens se emocionam, eles vão morrer, mas mesmo assim eles são determinados. Deus, precisamos tanto aprender. Estamos olhando tanto para o mundo, tanto para a sociedade, tanto para o aqui e agora, que esquecemos do eterno, que esquecemos daquilo que realmente tem importância, daquilo pelo qual nós realmente hemos sido salvos, que a nossa morada não será aqui na terra, que a nossa eternidade será com Cristo. E quanto mais nós falemos da palavra do Senhor para outros, mais levaremos conosco eles. Que o Brasil está sedento com pessoas que não têm Cristo no coração e sofrendo. E nós não temos a determinação de fazer nada. Pessoas no mundo sem Cristo morrendo, e nós não tomamos uma atitude. Ele vibrou quando se enterou que ele ia morrer. E às vezes nós temos preguiça de vir ao culto, escutar a palavra de Deus. Às vezes temos preguiça de pegar a Bíblia e lê-la de início a fim. Às vezes temos preguiça de orar. E começamos um Pai Nosso e em um minuto nós já paramos porque tem um tanto para fazer no dia. Precisamos ter uma determinação, assim como Jonatas teve. Precisamos aprender com um povo muçulmano que realmente são determinados e por causa das suas crenças não se importam de morrer. Precisamos aprender tanto, gente. Precisamos aprender tanto. Mas graças a Deus que tem gente determinada. A missão é possível. Tem gente que tem iniciativa, tem gente que apesar das dificuldades está aí. E tem gente determinada que está fazendo muito com pouco. Tem um missionário na Colômbia chamado Russell Martin Stendhal. Ele está há 30 anos na Colômbia, trabalhando com as FARC, aquele grupo de guerrilha militar, aquele grupo que sequestra e mata pessoas em Colômbia. Mas ele teve o chamado missionário e ele se meteu lá, e ele anda de cavalo, ele anda de moto, pelos matos, pelos lugares aí da Amazônia colombiana, levando Bíblias, pregando a palavra de Deus. Não se importa sofrer enfermidades, mordedura de serpentes, de mosquitos, está lá trabalhando, pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas que matam e sequestram pessoas. Ele está aí ministrando, ensinando a palavra de Deus. Ele foi inúmeras vezes sequestrado. Ele ficou meses e meses sequestrado por essas guerrilhas, porque na Colômbia tem várias guerrilhas, tem vários grupos militares. Ele foi várias vezes sequestrado, mas ao ver que realmente era um homem de Deus, que pregava a palavra de Deus, ele foi solto e ele continuou pregando. Há mais de 30 anos ele está lá pregando a palavra de Deus. Um homem determinado. Há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, ele foi acusado de ser uma pessoa que ajuda as guerrilhas. E o governo colombiano prendeu ele. E nos jornais apareceram fotos dele com as mãos esposadas e dos lados da polícia, como se fosse um criminoso. Mas eles foram investigando e descobriram que não era nada disso. Ele foi liberado, foi absolvido e ele continua pregando. Ele continua pregando lá em Colômbia. Ele fala, a paz vai chegar na Colômbia quando a palavra de Deus chegar a cada um desses guerrilheiros.
Então, aquilo que para a sociedade é escória, para aquilo que a sociedade eles deveriam morrer, para eles são pessoas que precisam de Cristo. Porque um coração com Cristo é um missionário, e um coração sem Cristo é um campo missionário. Ele está lá pregando a palavra de Deus, ele está vivo ainda. E é muito desafiador. Se você puder pesquisar em internet, você vai ver muitas informações dele. Ele está lá ministrando, sendo chamado por autoridades. Ele chegou até o fundador das Farc, Manuel Marulanda. Ele chegou a ele, conversou com ele, teve conversa com ele. Ele chega lá e ele chama todos os guerrilheiros: senta aí, que o missionário vai pregar, vai falar. E ele prega, entrega Bíblias e ora. Ele instalou rádios, ele mesmo aprendeu a instalar rádios. E ele foi lá nas montanhas e colocou rádios, repetidoras, em um lugar e em outro lugar, repetidoras de rádio. E aqueles guerrilheiros que estão nos matos, 8 horas por dia, eles escutam a palavra de Deus. Eles escutam a Bíblia de forma lida, eles escutam mensagens da palavra de Deus, mensagens de salvação, mas ele sozinho está fazendo isso. Ele sozinho se arriscando, ele sozinho de forma determinada. E isso me envergonha. Isso traz constrangimento ao meu coração, porque eu falo: Deus, estou fazendo tão pouco. Preciso mudar, Senhor. A igreja precisa mudar. Quando a igreja não entender realmente para que Cristo veio, a igreja simplesmente está num clube social. Mas Deus veio por vidas. E a nossa missão é levar vidas para aqueles que não a têm. É levar salvação para aqueles que sofrem. E essa semana eu me senti muito confrontado, porque falei: Deus, eu paro tão ocupado. Acordo cedo, durmo tarde e às vezes não tenho oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Falei: Deus, me perdoa. Eu sei, estou trabalhando na igreja, estou ministrando, estou ensinando para homens, estou fazendo teologia, Deus, estou trabalhando, cuidando do meu filho especial, mas Deus, ainda posso fazer mais. Se eu decidir, se eu for determinado, Deus, ainda posso fazer mais. Ainda posso pregar para aquele que precisa. Aparentemente não precisa, mas precisa com certeza sim. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Porque essa missão é possível, mas essa missão não é para covardes. E a igreja do Senhor não é uma igreja covarde. A missão é possível, mas se rendir não é uma opção. Não é uma opção para o cristão se rendir. Não podemos retroceder. Porque quando suas forças estejam faltando e você esteja fraquejando, Deus vai estar aí te segurando. Talvez você veio hoje pela primeira vez e não entende a magnitude daquilo que eu estou falando agora. Mas certamente nós temos um Deus que nos amou e assim mesmo se entregou para que nós possamos ser salvos e desfrutar da salvação e da vida eterna juntamente com Ele. Só que não ficou por aí. Ele nos deixou a missão de levar essa salvação para todas as pessoas da terra. E se você está aqui hoje pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, se você não tem ainda Cristo no seu coração, e você sentiu de Deus, o Espírito Santo trabalhou no seu coração, que você precisa mais de Deus, que você precisa ter realmente um encontro pessoal e vivo com Cristo, em essa noite, gostaria que você levante a sua mão. Se há alguém aqui nessa noite que realmente tem, Deus te abençoe. Muito obrigado. Aleluia. Deus te abençoe. Alguém mais? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Alguém mais? Deus. Amém. Vem aqui na frente agora. Dá um passo de fé. Vem aqui na frente que nós vamos orar. Que nós alguma vez demos esse passo de fé e Deus certamente fez a diferença nas nossas vidas. Te encorajo, vem aqui na frente, vem. Pode vir. Pode vir. Se você quer entregar sua vida a Cristo hoje, pode vir.
Deus quer fazer coisas grandes, ocultas, que talvez você nunca tenha visto. E aunque tudo pareça perdido, Deus pode restaurar e fazer tudo novo e dar novas oportunidades de vida a você, a sua família, a sua descendência, a sua casa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja determinado, dê o primeiro passo. Que com Deus, quando você dá o primeiro passo, glória a Deus, a cobertura do Senhor vem sobre a sua vida. E nada mais vai ser da mesma forma. Problemas virão, aflições virão, mas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Somos mais do que vitoriosos. E força se recobra no Senhor. Confesso, gente, dia a dia, o meu estilo de vida com meu filho especial, o meu e da minha esposa, é muito cansativo. Mas nenhum desses dias Deus nos deixou sem forças. Ele nos fortalece. Isso é tão gostoso. Saber que seu Pai se preocupa com você. Amém. Vamos orar então. Vamos fazer uma oração. O pastor poderia fazer a oração. Bem, você que veio aqui na frente, tomar uma posição ao lado de Jesus. Ore em voz alta, ore assim: Senhor meu Deus, eu abro o meu coração. Por favor, Senhor, até aqui tenho andado segundo a minha direção. Dirige a minha vida. Eu te confesso que andei errado, não deu certo, mas agora toma a minha vida, dirige os meus caminhos, perdoa os meus pecados, me liberta, me livra de toda prisão espiritual. Que Jesus Cristo seja o Senhor absoluto do meu coração nesta noite. Ó Deus, toma essas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, age para a Tua glória e para o Teu louvor. Ó Deus, ministra graça sobre os Teus servos. Essas vidas que nesta noite tomam decisão pelo Senhor. E nós declaramos que elas estão aliançadas com o Senhor para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode acompanhar esta pessoa que está do seu lado. Ela vai anotar seu nome, vai orar por você. Aleluia. Gostaríamos de ter um tempo de oração, irmão. Um tempo de pensar sobre a nossa missão. Um tempo de nós olharmos para dentro de nós mesmos. E uma palavra tão importante como esta, uma palavra que requer de nós posição, requer de nós iniciativa, requer de nós o reconhecimento de que a vida em qualquer circunstância não é fácil. Mas somente se formos determinados, Deus vai agir. Quantos nesta noite estão precisando de tomar uma posição em relação a alguma situação difícil que você está vivendo, em relação à decisão que você precisa tomar, em relação a posturas espirituais, em relação a questões familiares. Quem sabe nesta noite o Senhor trouxe você aqui para dizer que nada se começa na nossa vida se nós não tomarmos a decisão de iniciar. Nada, absolutamente nada. E se você precisa hoje, não amanhã, hoje, começar algo novo na sua vida e na sua história, retomar posições, restaurar lugares, refazer altares espirituais, refazer ligações, trabalhar perdão, trabalhar cura, trabalhar libertação,
Então hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Esta é a sua hora. Este é o seu momento. Vamos fechar os nossos olhos. E se esta é a sua noite, se este é o seu dia e este é o seu momento, eu quero convidar você a levantar as suas mãos. E você faça a sua oração agora, se rendendo ao Senhor, entregando a situação, a posição, a postura. E peça ao Senhor para fazer um milagre na sua vida. Talvez você tenha dito hoje para o Senhor, enquanto o Jimmy pregava: Senhor, eu tenho tantos problemas, eu não posso pensar em missão. Nenhum de nós tem mais problema do que eles. Nenhum de nós tem um Mateus, não só com uma necessidade especial, com muitas necessidades especiais. Nossos problemas são muito pequenos se olharmos um pouquinho de lado e descobriremos que temos que tomar a iniciativa e ser decididos nesta postura. Levante a sua mão e ore ao Senhor. Levante a sua mão e diga que você não será mais o mesmo, a mesma. Levante a sua mão que hoje é o seu dia. Levante a sua mão e declare que você está recomeçando a sua história, está refazendo aliança, está renovando seu compromisso, está voltando para Jesus, está voltando para o seu esposo, está voltando para a sua esposa, está voltando para o seu filho, para os seus pais, está voltando para o seu trabalho com uma nova perspectiva de testemunho. Levante a sua mão e diga para o Senhor: Senhor, eu não abro mão de mim mesmo. Eu não abro mão de mim mesmo. Porque o dia que você abrir mão de si mesmo, Satanás tomou sua vida. E Jesus não abriu mão de você. Jesus não abriu mão de você. E você não pode abrir mão de si mesmo. Não pode abrir mão de si mesmo. Pai, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos agora e nos segura, por favor. Nos segura em nossas mãos, Senhor Deus. Nos firma em nossa caminhada cristã. Nos firma em nossos processos, Senhor Deus, diários. Meu Deus, em nome de Jesus, há pessoas aqui nesta noite que precisam tomar posturas completamente definidas. Há pessoas aqui nesta noite que precisam sair daqui mudadas, transformadas, quebradas, moídas pelo Senhor da glória, aquele que chegou aqui como fogo e sai daqui como fogo, queimando os nossos corações e iluminando os nossos caminhos e nos dando sabedoria para as decisões. Há pessoas aqui, Senhor Deus, que precisam voltar para casa com um novo norte, uma nova visão, uma nova revelação, uma nova direção, sair daqui com um novo posicionamento, Senhor Deus, e nós declaramos que este é o dia, esta é a hora, este é o momento, esta é a oportunidade, e nós ordenamos a todo espírito contrário ao Espírito do Senhor, a todo espírito de enfermidade, a todo espírito de doença, a todo espírito de amarra, a todo pecado que tenazmente nos assedia, que se afastem, partam em retirada, e o poder do Senhor se manifeste de forma gloriosa na minha e na vida dos meus irmãos. Edifica-nos, Senhor Deus, põe a tua luz sobre nós e enche o nosso coração da tua graça, pois a nossa oração, Senhor, nós a fazemos no poderoso nome de Jesus, meu Pai, no poderoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu e glorifique o Senhor, dizendo ao Senhor que você o louva, você o adora por esta palavra tão viva nesta noite. Bendiga o nome do Senhor, reafirme a sua fé em Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus.